Eu acredito que nós podemos alterar e criar a nossa realidade. E quanto mais eu estudo o cérebro e entendo como a percepção passa por um instrumento que é criado por nós, que é o nosso próprio sistema nervoso, a nossa própria percepção, as nossas próprias crenças, de acordo com o que a gente foi sendo desenvolvido e, né, o jeito que a gente foi reagindo ao mundo, mas eu entendo o quanto isso é possível. Sim, se o que cria a realidade é o repertório que a gente teve até hoje, com as nossas crenças, que faz com que a gente perceba só partes do todo, então a gente pode aumentar essa percepção e enxergar de outro jeito e criar novas formas, sim, de reagir às coisas. A nossa consciência, ela vem de formatos que esse corpo desenvolveu, certo? É o que eu sempre falo, estudando psicologia corporal, né? Mas é interessante porque existem alguns traumas que são previstos em todos os seres humanos enquanto desenvolvimento, que é o que o Lowen e o Reich acabaram descobrindo, e o quanto isso, né, eles estudaram inclusive o quanto isso afeta o formato que a gente tem, físico, né? Então, assim, todo ser humano parece que vive uma historinha, que primeiro tem que lidar, talvez, com alguns aspectos referentes à sua chegada no mundo. Então, desde o útero, a gente vive esse lugar de, peraí, será que eu vou ser bem aceito, né? A gente ainda não tem linguagem para saber disso, mas, de certa forma, a gente sente como a gente é recebido, como está o mundo, né? A partir do jeito que a gente é recebido. E aí a gente tem que lidar com fatos que nem sempre são ideais para que a gente possa entender se a gente é aceito ou rejeitado, ou se é ambíguo tudo isso, que eu acho que é o mais comum, né? Uma mãe que recebe um filho, nem sempre ela está preparada para isso, então é natural que de certo modo existam alguns conflitos em relação a essa chegada. Mesmo quando esse bebê é desejado, existem algumas adaptações que precisam ser feitas para a chegada dele. E isso não é sempre assim, né, natural. Acho que em alguns pontos é algo para se olhar. Então todo ser humano, em algum nível, vai lidar com isso da rejeição. O segundo aspecto que a gente tem que lidar enquanto ser humano na nossa história, o segundo desafio que a gente tem, é o de ser nutrido. Nem sempre a gente consegue ser nutrido na justa medida, né? Às vezes a gente é nutrido demais, às vezes a gente é nutrido de menos, às vezes a gente é nutrido com alimento, mas não com afeto. E o quanto isso tudo fica como uma marca na nossa história, né? O jeito que a gente se relaciona com o cuidar e ser cuidado. O outro ponto que a gente vai lidar é com a nossa produção no mundo. Então, o próximo passo para um bebê é entender o que o mundo faz com o que ele produz. Como que o mundo reage a ele, as coisas bonitas que ele faz. E aí nisso a gente tem isso do aprender a ser antes de fazer, a ser amado pelo que se é, não pelo que se faz. Que é outro ponto que às vezes fica muito marcado na vida das pessoas. O quarto ponto é o ganho de autonomia. É a minha capacidade de conseguir, dentro do mundo, expressar as minhas emoções, expressar minha raiva, a minha parte que não é tão bonita. Como que o mundo lida com a minha raiva? Como que o mundo lida com a minha independência? Como que o mundo lida com as coisas que eu me envergonho em mim? E o que é a culpa e a vergonha dentro disso? Por último, a gente tem um outro desafio, que é o de se entender, então, localizado em relação à nossa sexualidade também. E talvez se identificar, né, com aspectos com relação à triangulação, o quanto de repente, né, eu posso ser amado do jeito que eu sou, mas aí eu tenho ciúme do outro. É aquele momento onde a criança entende que ela não é, né, única, que talvez existem mais pessoas. É o momento que ela fica com ciúme da mãe, ela fica com ciúme do pai, ela fica com ciúme de uma criança que se aproxima. Esses triângulos, que ela começa a entender a sociedade, né, de uma maneira mais ampla, e o medo de ser traída acontece.
O jeito que cada ser humano lida com isso define a escultura do seu corpo. E é interessante que quanto mais a gente se conscientiza dessas dinâmicas que todos nós temos dentro de nós e como que isso se combinou na nossa história e de que maneira que uma coisa foi mais intensa do que a outra diante disso tudo que eu falei, que aspecto desse que ficou marcado na gente, quanto mais a gente entende isso, mais a gente é livre para criar nossa realidade. Por isso eu acho que quanto mais a gente puder se apropriar da nossa história e do nosso corpo, mais livre a gente é. Porque a gente só é realmente livre quando a gente descobre todas as formas de amarrar a nós mesmos que nós criamos. Não foi o mundo que nos aprisionou. Somos nós em nossas crenças, conforme os vieses que a gente criou, que fazem com que a gente seja impedido de viver. Mas a gente é impedido por a gente mesmo. Por isso a liberdade ela não está fora, ela está dentro da gente. E cabe a nós romper essas amarras através da nossa própria consciência. Ok? Então eu desejo uma vida livre, criativa e sem amarras para todos vocês sempre. Um beijo.